27 de fevereiro de 2023, São Bernardo do Campo, São Paulo. O jovem ator Iago Henrique de França, de 29 anos, desaparece. A comunidade gay se mobiliza para encontrar o rapaz e eu mesmo chego a divulgar o desaparecimento durante a live com Luísa Marilac. Como a gente também aqui é Dia da Mulher, é a Luísa Marilac, mas também temos uma hora LGBT. Tem um rapaz que sumiu, o Iago, que muitos amigos mandaram, pedindo para que, se alguém ouvir, mandar... Tem um telefone que daqui a pouco vai aparecer. Ele sumiu ali pela região, acho que do ABC, se eu não me engano. Se alguém ouvir, por favor, esse é o telefone de contato com a Débora. Ajudem os amigos a encontrar o amigo, né? Porque parece que ele saiu para encontrar alguém. Oh, meu Deus, tem que tomar cuidado com essas coisas de telefone, de internet, que a gente vê cada coisa. Eu tava explicando isso pra minha amiga esses dias. Você saiu com uma pessoa que você não conhece e vai pra determinado lugar. Você falou, vai pra direita, ele entrou pra esquerda, puxa o freio de mão e pula do carro. Tem algo errado. E já durante o programa, soubemos que Iago tinha sido encontrado sem vida. Em princípio, tudo prometia ser mais um caso de homofobia. Mas a realidade é sempre superior na sua perversidade, guardando um desfecho ainda mais bárbaro. Iago tinha sido enganado pela amiga Luana Black, com quem dividia os palcos em shows de drag queen. Se Iago errou ao chamar a drag do mal de irmã, ele encontrou em uma outra amiga o real significado da palavra amizade. É com essa amiga que converso agora sobre quem era e como foi descobrir que seu melhor amigo havia partido inesperadamente. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, tanto o canal quanto a mim mesmo, para a gente poder, assim, construindo um canal que é o que a gente mais quer, um canal de true crime, que seja informativo e de alguma maneira leve, que eu acho que é sempre possível também. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, mas deixe que você venha comigo até o final deste vídeo, que eu vou aqui conversar. Você não quer ter o seu nome revelado, você está como amiga do Iago, mas foi inclusive você que há um mês, exatamente um mês, sim, veio falar comigo no Twitter. Exato. Você me falou, meu amigo sumiu, não sei o que lá. Depois eu tive uma live com a Luísa Marilac uma semana depois, e eu coloquei o card com o seu nome, com o seu telefone. Você não quer falar seu nome aqui, mas tá lá. Mas eu me lembro da sua preocupação, da sua ansiedade, da sua angústia em querer encontrar o vivo. Você acreditava que ia conseguir encontrar ele vivo? De certa forma, a gente sempre tem esperança, né? De que vai encontrar vivo, de que vai ter acontecido alguma coisa extraordinária, aonde você vai poder fazer alguma coisa, né? Então, eu esperava, assim, aquele pinguinho de esperança, né? Mas como eu acompanho muito seu canal, então a gente sabe que 48 horas é o período, né, mais importante para você tentar trazer alguém com vida, né, numa situação dessa de desaparecimento. Então, quando já estava beirando 5 dias, 6 dias, 7 dias, a esperança vai diminuindo, né? E isso é... Você sabe bem, você sentiu isso na alma. Mas antes de a gente estar no presente, eu vou querer visitar com você um tempo um pouco mais feliz, o tempo do Iago vivo, que é agora, a gente está gravando há um mês da morte dele. Ele, antes de você fechar o olho, ele estava ali conversando com você. Como era o Iago? Quem era o Iago? O Iago, não dá nem para não começar a falar dele sem já ficar com voz embargada, triste, sabe? Porque nós nos conhecemos em período de atividade no teatro, né, com música. Então, assim, nós tínhamos sonhos, né? Ele tinha o sonho de levar arte para pessoas que não tinham condições de acompanhar. Então, nós fizemos peças de teatro, né? Ele me apoiou muito no meu início de carreira, né? Porque antigamente eu fazia cover da Money House e ele era o meu fã número 1, né? Eu me lembro até hoje o dia em que eu o conheci. A gente tinha que fazer uma apresentação de Dia das Crianças, né?
E nesse período, a gente tinha que dançar uma música, se eu não me engano, da Sandy Júnior. E fazer lá, eu era Sandy, ele era o Júnior, mas assim, cada um com a sua caracterização, né, de acordo com o nosso trabalho. Ele tinha um cover dele, eu tinha o meu. Então, assim, ele acabou sendo muito simpático, muito gentil, e logo no meu início, né, que eu tinha acabado de entrar nesse mundo de cover. Que ano isso, mais ou menos? 2012, 11, mais ou menos. Então, assim, é uma amizade de muitos anos, né? O que a gente se conheceu, aqui que tudo começou. Então, por ser aqui onde tudo começou, pô, aqui a gente tem que gravar um vídeo muito massa, né? Aparece aí, amor. Esse é o meu amor, esse é o meu divo. A camiseta, né? O close da camiseta. Tá meio amassada, mas é porque a gente pegou o ônibus, né? Pobre é uma desgraça. Mas tudo bem. O que importa é mostrar ele. A camiseta a gente não mostra não, porque... Uma década, pelo menos. Sim. E então, assim, ele foi meu fã número 1. Ele foi o meu produtor, ele foi meu amigo, ele foi meu irmão, sabe? E como eu era muito mais nova que ele, muito mais nova assim, ele ia completar 30, eu tenho 27. Então, quando eu iniciei na carreira de música, ele tinha já seus 18, 19 anos, enquanto eu tinha ali meus 15, 16, mais ou menos, né? E isso fazia com que eu não tinha dinheiro, muitas vezes, para poder comprar alguma coisa, né, referente ao trabalho, de apresentação, essas coisas. E o Iago, ele sempre tirou do bolso dele, sabe, para a gente poder fazer alguma coisa, muitas vezes até para mim, sabe, para a gente poder comer, para a gente poder, como é que eu posso explicar? Incrementar o cenário dos shows, das peças que a gente apresentava. Então, assim, ele sempre foi uma pessoa muito querida, sempre foi muito bom. Quando eu falo a palavra bondade, ser bom, não é com aquela questão de você ser bom, mas com segundas intenções. Eu tinha 15 anos, eu não tinha nada para oferecer para ele, além da minha amizade, sabe? E ele foi a pessoa que acreditou em mim, sabe? Quando ninguém tinha acreditado, o Iago acreditou, sabe? Então, ele foi, assim, o precursor, assim, de tudo que eu vivi na área da música. Aonde eu cantava, o Iago estava junto. Se eu não tinha evento para fazer, ele arrumava evento para fazer, sabe? E sempre ali comigo. Então, assim, a gente foi muito feliz. Muito feliz. Ele era genuinamente bom. Genuinamente ele era bom. de verdade. Era o sentido exato da palavra. Esse momento, esse crime é um crime que, por si só, ele é bárbaro. Mas quando você entende que ele aconteceu dentro de um ambiente de amigos, de amizade, ou de pessoas que se conheciam, para nós aqui fora, ele se torna ainda mais impactante. Imagino para vocês que conviviam o quanto deve ter sido dolorido. Você conhecia a Luna? Não. Você nunca esteve com ela? Nunca estive com ela, porque nesse período em que ele... porque, assim, nós caminhamos junto dentro da arte, né? Até um certo período. Chegou ali, nós fizemos assim, sabe? Eu fui seguir para a minha área profissional atual, e ele continuou nessa parte teatral, da arte e tal. E eu acabei tendo um pequeno distanciamento dele, assim, não que a gente convivia muito antigamente, né? Então, nós nos víamos todo final de semana, ele frequentava a minha casa, frequentava a casa dele, todo show que eu ia, ele estava junto, eu dançava com ele dançava comigo, e assim foi indo, né, no decorrer dos anos, até que acredito que a gente assim, cada um foi para o seu canto, mas assim, a gente sempre manteve aquele amor, aquele carinho, né, de irmão, de amigo, de tudo, né? Então, quando ele conheceu a Luna, já era um período onde eu não estava tão presente na parte profissional dele, artística, entendeu? Porque é normal. Às vezes a gente tem amizades de quem a gente gosta muito, mas às vezes a gente está saindo mais, às vezes está saindo menos com a pessoa. Você pode ficar 10 meses sem se ver, quando se vê, parece que foi ontem que você, literalmente, é papo normal, mas quem é amigo sabe como é isso. Sim, aquela história, né? 2 anos, fica 2 anos sem aparecer, 1 ano sem aparecer, mas quando se encontra, parece, tipo, nada muda, né? Tanto que você parou tudo no momento que você soube que ele sumiu. Ele chegou a comentar com você sobre a Luna alguma vez? Você já tinha ouvido falar na Luna Black?
Assim, a gente conversava, né? Então ele falou para mim que, minha amiga, a gente trabalha junto, né? A gente está criando um projeto junto. Então, mas assim, não era uma pessoa que fosse me levantar qualquer bandeira, entende? Porque, assim, eu acredito que a bandeira LGBTQIA+, elas são muito unidas. Todas as classes dentro da bandeira, as pessoas são muito unidas, desde lésbica, sapatão, travesti, drag Você queen, acha que a gente é unido? mas até certo ponto. Porque Entendeu? eu não vejo a sua união. Eu vou ser velho, como diz um amigo meu, o diabo não é diabo que é mau, o diabo é diabo que é velho. Eu já sou velho. Eu sou gay, eu não acho que existe Sim, essa união é muito toda unida até certo dentro. ponto. Eu acho que essas letras são bonitas de se ver juntas e eu gostaria que existisse essa união de verdade. É legal numa parada gay você ver todo mundo ali festejando a possibilidade de ser o que se quer ser. Mas estou divagando aqui, é mais por conta de... eu não vejo muita essa união. Né? Então, assim... Eu quero ser unido todo mundo, mas eu não vejo as pessoas. Sim, sem unilateralidade. Mas, assim, o que acontece? É muito unido até certo ponto, entendeu? Então, assim, aí eu via, trabalhando junto, eu via os projetos, eu via tudo. Então, assim, eu jamais imaginaria que uma situação dessa ia acontecer com o Iago. Jamais. Que não conseguia matar uma mosca. Ele reclamou alguma vez que ela estava devendo dinheiro para ele, alguma coisa assim? Assim, nós tivemos uma amizade muito próxima, né, até em torno de 2020, 2021, né? Então, acredito que essa parte do projeto, a gente já estava... Porque, você já estava mais afastado. A gente estava um pouco mais afastado. Por quê? Porque, querendo ou não, eu não tive uma vida também muito fácil nesses últimos anos, sabe? E isso daí fez com que eu me fechasse, assim, até mesmo para amizades, né, que eu considerava, que eu carrego no peito, né? Então, eu acabei não me aproximando dele de novo, tudo. Mas, assim, a história fica, né? Sim. Mas você, depois de tudo que aconteceu, que a gente vai entrar daqui a pouco, você ouviu pessoas falando, o Iago tinha me falado dela, ela não era mesmo, ele não gostava, eu gostava. No velório, ou depois, pessoas que vocês conhecem, se chegaram a conversar sobre o que o Iago falou da Luna? Muito pelo contrário. Ele sempre, assim, não houve queixas. Ele nunca se queixou de nada mesmo. Eu tinha lido, mas eu precisava que você me contasse. Nunca isso. se queixou de chegar em alguém e falar, poxa, a Luna fez isso, fez aquilo comigo. Não, muito pelo contrário. Ele estava até chamando ela para comprar algumas coisas, né, para o projeto novo deles, entendeu? Porque ela estava devendo dinheiro, e bastante dinheiro para ele. Ela estava devendo, se eles tinham 40 mil juntos, pelo menos 50% deveriam ceder. Sim. Porque eu achei impressionante, porque ele realmente, por todas as outras coisas que eu vi, ele não se queixou dela, mesmo ela devendo muito dinheiro para ele. Para você ver o grau de bondade do Iago. É uma coisa... E aí, quando você descobre que ele desapareceu, como foi? Como é que tudo aconteceu? Então, eu estava viajando, que eu gastei, na verdade, minhas férias do trabalho todinha nesse caos. Não estou me achando, né? Eu gastei todo o meu tempo nisso, porque eu descobri... Ele foi informado do desaparecimento dele no dia 27. Como que você ficou? Quem te contou? Eu estava no meu Facebook e ele me mandou uma imagem. Ele o Iago? O plot twist vem aí. Ele me mandou uma mensagem, uma foto. E aí, como eu estava de férias, estava desligada de telefone, eu acabei não vendo, né? E aí, depois de uns 2 dias, isso foi numa quarta-feira que ele mandou uma imagem para mim. Ele tinha desaparecido na segunda. Na terça ou quarta-feira, veio uma imagem para mim no Facebook. E eu, desligada, eu lembrei, assim, acho que quinta ou sexta-feira, né? Falei, nossa, o Iago me mandou uma imagem, né? Deve ser algum show, alguma coisa que está me convidando, vou lá olhar. Aí foi quando acabou minhas férias todinha. Porque quando eu vi desaparecido, e eu fui ver que era dia 27 de fevereiro, e até agora nada, que eu entrei no Facebook e não tinha nenhuma notícia, entrei no Facebook da mãe, entrei no Facebook de todos os nossos amigos em comum, não havia nenhuma informação a respeito. Aí, realmente, eu entrei em colapso, nervoso, assim. A minha mãe, eu estava na casa da minha mãe, ela olhava para mim, Débora, larga esse telefone. Você não vai achar o Iago pelo telefone. Eu falei, eu vou fazer o que for possível pelo telefone para achar ele. Aí eu comecei a minha busca particular, né? Ficava em todos os comentários que tinha lá da foto dele desaparecido, tinha mais de 300, 500, 600 comentários, e eu via todos, um por um, para ver se eu conseguia qualquer informação que fosse possível, qualquer coisa, qualquer pista. E aí, depois dali, foi assim, foi terrível.
Quem que mandou essa imagem? Os pais dele? Provavelmente os pais, algum amigo que estava ajudando, próximo, algum familiar, porque eu sei que nesse período, né, em que ele ficou desaparecido, a mãe e o pai ficaram muito abalados. Então, assim, eles não queriam ver internet, eles não queriam contato, e eu super compreendo. O Iago é filho único? Sim. Nossa. Sim. Não que o fato de você ter outros filhos diminua a dor, porque como me falou a mãe da Renata, numa entrevista excelente que eu fiz aqui com ela, não eu fiz uma boa entrevista, ela é uma excelente entrevistada, ela falou uma coisa muito bonita, ela tem 3 filhos, e ela fala, mas todo filho é filho único. Por mais que você não supera a dor de um filho tendo um pai, então tudo bem, esse aqui já foi, tenho esse daqui que vai me superar. Não, todos são filhos únicos. A Angelita falou isso. Mas no caso deles, você não tem mais você não tem para onde ir, a paternidade mais para ser exercida, né? Você não tem para onde correr, você não tem um braço de outro filho para, né, se sentir acolhido, né? Para pensar, pelo menos, né, é um pedacinho, Sim. né? É do mesmo gene, sabe? Compartilha talvez do mesmo cheiro, às vezes das mesmas atitudes, e eles, infelizmente, eles não têm isso. Você falou para mim que você viu todos os comentários de todo mundo e tudo mais. A Luna aparecia nesses comentários? Ela foi uma pessoa que você soube depois? Se ela se fez presente até? Porque muitas vezes os autores se fazem presentes para saber, na verdade, como está sendo a investigação. E não porque... E até para fazer a cena. Ó, o que esperariam de mim se eu não tivesse matado? Esperariam de mim isso, então eu vou fazer. Ela esteve presente? Você soube depois? Ou alguém comentou se ela ficou colocando no Instagram dela, no Facebook dela, busca-se por Iago, onde está meu amigo? Ela fez essa cena? Por incrível que pareça, sim. Ela fez. Ela fez e... É muito difícil, né? Voltar em tudo isso, sabe? O momento em que você... ver tudo que a pessoa foi capaz de falar, sabendo que ela mesma tinha cometido aquilo. Eu estudo psicologia. Então, assim, eu tenho algumas percepções sobre, né, personalidade antissocial, psicopatia, enfim, qualquer tipo de psicopatologia eu estou estudando. Só que, assim, ainda para mim, na realidade, é diferente do que você estudar um caso. Com certeza. Sabe? E quando eu vi, tipo assim, todos os passos que ela deu depois do que ela fez, é difícil expressar. Quais foram os passos? Os passos dela? O que ela fez? Primeiro que ela o convidou, né? Sim, você já está me contando do crime que a gente vai chegar lá. Eu quero antes, a gente ainda não conhecia o que ele. Sim. Você descobriu que ele foi desaparecido e aí vocês entram em busca e ela ficou ali também procurando. Ela ficou lá, porque assim, como a gente não compartilhava, né, do mesmo círculo de amizade, então ela ficou lá com os amigos. Mas ficou lá compartilhando entre os amigos. E ficou lá compartilhando, mas assim, não era um compartilhamento desesperado, como todos os amigos do Iago fizeram. Entende? Era um compartilhamento assim, mas tá desaparecido, sabe? Você sente que tem alguma coisa errada. A máscara social dela ali sendo construída. Sim. Quando vem a notícia que ele foi encontrado? Como foi esse momento? E foi em partes, né? Foi. Que eu me lembro que você ficou me falando, Beto, você sabe de alguma coisa? Você sabe de alguma coisa? Me fala. Tanto que eu te falei, eu não posso falar muita coisa para ela, não, porque senão ela vai entrar em colapso. Porque eu vi que você estava muito desesperada. Sim. Eu já sabia, já tinha toda a documentação, mas eu preferi te poupar também, porque eu sabia que uma hora você ia descobrir. Mas não precisava ser comigo naquele momento. Foi assim, foi numa segunda-feira, estava muito difícil para eu dormir, muito difícil. E aí eu consegui dormir nessa segunda-feira. Eu sonhei com o Iago, né? Aí não sei se é parte da psicologia, uma parte ali, né, da espiritualidade também. E aí eu acordei bem na terça-feira, né? Então, saí, fui fazer algumas coisas, continuei procurando, entendeu? Saí com os amigos e eu ali na mesa, sentada com o pessoal, continuando a procurar e conversar e fazer tudo, tentar refazer os passos dele. Liguei lá numa floricultura para ver que tem perto da casa dele, para saber se eles tinham câmera, para ver para que lado que ele foi, para eu ir atrás sozinha, tipo, o grau que eu cheguei. Eu falava para você não tenta ser investigador. O grau que eu cheguei de desespero para tentar encontrar ele. E aí cheguei, terminou esse passeio com os meus amigos, tudo, e eu fui para casa. Cheguei na metade do caminho,
uma colega nossa em comum mandou uma mensagem para mim falando: Amy, que o pessoal me chamava muito de Amy, né? Amy, você já encontraram o Iago carbonizado, assim. E eu, na hora, minha primeira reação foi xingar a menina, né? Eu falei assim: não, quem foi que falou isso? A pessoa não tem contato nenhum com ele, quer vir falar umas coisas dessa. Não fazia sentido para mim. Não fazia sentido. E aí eu falei: vai confirmar onde você escutou essa história, porque até agora não chegou nada para mim. Só que como nós tínhamos mais de 100 amigos em comum, e todo mundo que via o Iago me via, e via a mim e via o Iago, porque a gente era muito grudado, eu comecei a ser bombardeada por mensagem. Todo mundo. Eu sinto muito, você está sabendo? E eu, assim, meu corpo treme até agora. Aquela sensação, para mim, foi horrível, sabe? E aí, quando eu cheguei em casa, veio um áudio da mãe dele, né, que compartilhou com um amigo. Foi compartilhando até chegar em mim, assim. Porque, como ela não estava conversando com muitas pessoas, ela escolheu algumas pessoas para conversar, né? E meio que passar a notícia. E aí, quando eu escutei a voz dela, que ela falou: encontraram o Iago, eu acabei de reconhecer ele aqui. Carbonizaram o meu filho. A Carol, né, que vive muito comigo, passou comigo uma semana em casa. Ela tinha saído para comprar umas coisas para a gente beber. Quando ela voltou, Beto, eu berrava dentro da minha casa. Eu berrava, a tamanha dor que eu sentia quando eu fiquei sabendo que tinham feito isso com ele. Porque, às vezes, a gente pensa assim: fizesse comigo, porque eu merecia mais do que ele, talvez. Mas ele não. Ele não merecia, ele nunca fez nada de mal para ninguém. Sabe? Ele era sempre muito compreensivo, muito presente, muito passivo. E eu gritava dentro da minha casa, eu tinha que pegar o travesseiro assim e gritar no travesseiro, porque eu não suportei imaginar que aquilo aconteceu com ele. Tamanha crueldade. Aí eu entrei no momento de negação, aonde eu falei: não é ele, não é ele, não é ele. Tipo, jogado no chão, assim: não é ele, não é ele, não é ele. Ele não sei, é outra pessoa. Não é ele, não é ele, não fizeram isso com ele, sabe? E, assim, foi muito dolorido, muito dolorido. Eu não imaginava que eu fosse sentir uma dor tão grande como nesse dia. Eu não vou nem dizer eu imagino, porque eu não imagino. Eu posso, no máximo, compartilhar empaticamente com você, mas deve ser dilacerador você saber que uma pessoa que você gostava tanto passou por tudo que ele passou. Vem o velório, o enterro, a Luna vai? Vai. Ela estava lá? Você viu ela lá? Você lembra? Porque, como você não conhecia também, às vezes a gente nem registrou. Assim, aconteceu uma situação onde eu escutei falar o nome dela, né? E, nessa situação, eu falei: mas por que está me perguntando dela? Aí, eu fui, infelizmente, nesse enterro. Eu não gostaria de ter ido, né? Mas tive que ir. Você entendeu a situação, né? De não querer ir. Você não gostaria, você nunca imaginou não, jamais, que você enterrasse o seu amigo jamais. dessa maneira. Mas a passagem, esses ritos de passagem são importantes. Sim. E a gente até tinha uma promessa, eu e ele, que é uma brincadeira de quando a gente era novo, né? Que, assim, se ele morresse primeiro, ou eu morresse primeiro, a gente ia finíssimo, sabe? Muito bem arrumado, bonito, batendo leque, você foi? Sabe? Eu fui, claro, né? Para cumprir a promessa para ele. Então, nesse momento que eu estava lá, eu fui muito bem acolhida por todo mundo, pela mãe, pelo pai, né? Pelos nossos amigos e tudo. E aí, tudo bem, eu tô lá plena, maravilhosa, naquelas, né? Os olhos todos chorando muito, muito. Aí me veio uma pessoa cumprimentar um dos amigos do Iago que estava do meu lado. E, nesse momento em específico, eu vi que quando ela abraçou ele... Ela, a Luna. A Luna. Quando a Luna abraçou esse colega amigo nosso, ela abraçou assim: ai, eu sinto muito. Sabe aqueles 3 tapinhas nas costas? Aí eu olhei, eu falei assim: não tá legal, quem é essa pessoa? Aí eu pensei: deve ser alguém que tipo, só tá aqui porque é de, sei lá, como ele frequentava terreiro, enfim, tinha a parte da Wicca. Então eu falei: pode ser alguém, né,
Só veio mesmo prestar condolência. Não era próximo. Isso, então tudo bem. Só que ficou muito encanado. Entendeu? Ficou assim, muito marcante para mim, essa imagem, sabe? E aí foi aonde eu pensei, deixa eu ver quem que é a tal da Luna. Deixa eu olhar, relembrar o rosto dela. Aí, quando eu olhei, era a mesma pessoa. Mesma pessoa? A mesma pessoa do enterro, que foi Aqueles 3 tapinhas. Isso, que foi completamente indiferente com toda aquela situação, com toda aquela comoção. Era a mesma pessoa. Então, eu olhei e falei assim... Mas você tinha ouvido falar, você falou que tinha ouvido alguém tinha falado o nome dela. Sim, sim. Quem que era? Você pode falar isso? Não prefere não. Vocês, tô passando aqui rapidinho, só para lembrar que amanhã é o último dia de votação do primeiro prêmio Sarau de Paraisópolis Resistência Artística. E eu conto muito com o voto de vocês. Vão lá no YouTube do Sarau de Paraisópolis e curtam o meu vídeo. Eu vou deixar o link nos stories, o link também está na bio. E o link vai ficar aqui no comentário também. Então, gente, me ajuda muito. Vamos curtir. Falta pouquinho para eu conseguir ultrapassar os outros concorrentes. E também ganhar na categoria que eu estou participando, teatro, performance. Mas foi uma pessoa que já estava ligada. Essa pessoa falou... Na verdade, tem a ver com... na verdade, não foi nem assim, tipo, questão de amigo, tudo. Era mais assim, como eu estava, né, nessa questão de procurar entender as coisas. Tipo assim, não foi eu quem resolvi o caso. Jamais. Não, entendi. Quem resolveu foi a polícia. Mas assim, como eu também frequento religião, né, eu não estou dizendo que veio da religião isso. Então, assim, como eu frequento religião, a minha intuição é muito forte. Entendeu? E a minha intuição naquele momento, quando eu já tinha ouvido falar do nome dela, eu perguntei, mas por que está perguntando dessa pessoa em específico? Não perguntou de ninguém mais. Tá. Então, por que está me perguntando justamente dessa pessoa? Aí, no enterro, eu vejo, depois eu passo pelo Instagram, eu vejo que é a mesma pessoa. Então, assim, uma coisa foi linkando com a outra, e, para minha intuição, aquilo não fazia sentido. Entendeu? Falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí vocês tiveram, então, primeiro teu amigo desaparece, aí você tem a notícia de que ele foi morto barbaramente, vem um enterro que você não queria ter ido, que tem que ir, eu entendo, porque é uma passagem, mas uma passagem dolorida, você tem esse registro da Luna e alguns dias depois você descobre que uma grande operação prende Luna, um pai de santo, um menino que estava mais, e tem até um quarto elemento que ainda não foi preso. Como é receber essa notícia de que aquele teu amigo que você estava desesperada atrás dele foi morto por aquela que deu tapinha nas costas do seu lado? Beto, primeiro, que infelizmente esse crime ele manchou 3 lacunas assim da sociedade: a travesti, drag queen, só drag queen, que era o caso do Iago e da Luna, drag queen, religião e a questão de, né, assim, eu não digo isso em termos preconceituosos porque já longe de mim, mas assim, a cor preta. Então assim, a gente tem um crime onde tem um branco e todos os outros são, né, pretos, entende? Tem então, várias minorias juntas. Isso, várias minorias que assim são colocadas em xeque nessa situação, sabe? Então, por exemplo, o drag queen, quantas drag queen não lutam para ter uma vida digna? E aí você vai e vê uma pessoa que usa o seu nome de trabalho passando por uma situação dessa, no caso da Luna. Nós temos a parte, né, de religião, onde a gente tem ouvido falar que a questão ritualística e tal, o pai de santo que sugeriu fazer isso, mas assim, a Umbanda não pede isso. Não. Entendeu? Gente, generalizar um nicho inteiro por conta de um crime, quem faz isso realmente precisa repensar um pouco a vida. Porque senão todos os padres serão pedófilos, Sim. todas as pessoas serão... Não sei o quê. Você não pode generalizar de maneira nenhuma. Claro que não. Mas que, de fato, existiam esses personagens e que essa ligação que faz o crime acontecer é inevitável, é do Sim. crime, né? A costura do crime ali. É a vitimologia, como diz a doutora Rosângela Monteiro.
A Ubanda não pede nada disso, nenhuma outra religião pede. Eu não sei qual é a religião, sei lá, do Nardoni, que fez o que fez com a filha. Entendeu? Então, assim, é que no caso, como você acaba apontando ele como pai de santo, porque realmente é um pai de santo e eles teriam ido ali. Mas aí você vê que a pessoa era do convívio, e as coisas foram saindo meio a conta-gotas. Sim, que foi a pior parte. Porque talvez desapareceu, 2, 3... Assim, eu entendo, eu tô falando no meu caso, né? Então, assim... Não, você estava muito ansiosa. Você estava porque a gente ficou conversando durante o tempo todo. Eu não dormia. Eu te conheci através do desaparecimento do Iago. Sim. Então, a gente ficou se conversando. Eu vi que você estava bastante com toda a razão. Mas esse conta-gotas aí deve ter sido meio ansioso demais. Aí você descobre que a menina... Aí eu descubro que a menina... Eu vejo que ela foi... no enterro, que ela teve aquela postura no enterro, que era amiga dele desde 2016, que eles trabalhavam junto. Praticamente eu consigo me ver nela, mas no convívio que ela tinha com o Iago, entendeu? De estar ali, de fazer projetos junto, de abraçarem causas junto, entendeu? Então, assim, na minha percepção, em quem eu sou, eu jamais conseguiria tirar a vida do meu amigo, de quem eu tenho certeza que já dividiu o lanche com ela em algum evento, que já comprou uma peruca, já comprou um sapato. Então, assim... Deixou ela administrar o dinheiro dele. É que essa parte é um pouco mais complicada, que era uma coisa... Acho que como era muito entre eles, né, essa parte, então não dá pra falar. Mas ele confiou nela. Sim. Ali é um crime de destruição de confiança, inclusive. Né? Então, assim, não existe palavras para descrever assim, como que é essa sensação, sabe? Hoje eu ando na rua e eu tenho medo das pessoas. Sabe? Assim, antes eu tinha muita esperança de que a gente pode salvar todo mundo, né? Por conta da psicologia, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai tratar a cabecinha da pessoa, entendeu? De alguma forma, e vai melhorar ali os seus sintomas, tudo. Mas hoje eu ando na rua assim, eu tô bem, tô feliz, daqui a pouco me vem aquele sentimento de, gente, quem que tá do meu lado? Quem é a pessoa que tá do meu lado? Entendeu? Porque o mundo, quando você perde alguém dessa forma, o mundo nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Eu falo que é o arrancar, né? A pessoa foi arrancada. Não é aquela morte que pode acontecer de acidente, de doença, é o arrancar. Porque doença, essas coisas, a gente se prepara, faz parte né? da vida. Assim. Vida, morrer, basta estar vivo. Mas o que aconteceu com o Iago e o que acontece com todas as pessoas de crimes assim é o arrancado. Você foi arrancado. Aquilo não deveria ter existido. Sim. Não é um acidente. Aquilo, ainda mais no caso do Iago, que parece ter sido um crime bastante desejado e preparado. O crime pelo qual o Iago passou é um crime de bastante ódio. Que ódio é esse que você acha que a Luna tinha dele? Por que tudo isso? Olha, é muito complicado falar isso sem deixar de transparecer, talvez, ser transparente mesmo e não acabar, talvez, ofendendo a família dela, sabe? As pessoas que talvez tinham algum carinho por ela, entendeu? Mas, assim, vendo, né, infelizmente, a vida dos dois, a diferença de vida dos dois, a diferença de privilégio dos dois, talvez seja esse o motivo, entende? O Iago, ele veio de um berço muito amado, muito querido, sabe? Morava ainda com a mãe, com o pai. A mãe e o pai tinham, né, ali sua estabilidade financeira, entendeu? Nada de luxo, nada disso. Mas, assim, era uma família estável, querida e feliz, independente do que acontecia lá dentro do ambiente deles. Principalmente emocionalmente. Sim, sim. Que é a parte mais importante da vida. Sim. Então, ela já, assim, pelo pouco que eu vi, né, de reportagem, que eu fui tentar entender, pelo pouco que eu vi, ela já parecia não ter os mesmos privilégios que o Iago tinha, entendeu? Então, nesse momento, junta isso, sabe? Aquela raiva do privilégio que, infelizmente, o outro tem e você não tem. Esse crime me lembra muito da Mary Munhoz. Você sabe a Mary Munhoz, a trans? O que aconteceu agora, na metade do ano, está no canal, pode assistir. E é lá de São Bernardo também. E ela viveu a vida do amigo. Ela tinha um amigo chamado Marcelo, que ela tinha muita inveja dele, porque ele tinha uma vida financeira estável, isso, aquilo.
E ela mata ele com a ajuda de um outro amigo e vive a identidade dele. Ela passa a ser o Marcelo. Ela vive o Marcelo. Está no canal aqui, convido a todos a assistirem. Tem entrevista com os investigadores, o delegado, com a doutora Rosângela Monteiro e tudo mais. E ela passa a viver. Ela vive durante quase um ano a identidade do Marcelo, porque ela dizia no banco, nos lugares, que ela era o Marcelo em transformação trans. Então ela conseguia cartório. Ela viveu R$1 milhão desse cara. E ela tinha inveja dele. Era inveja pela vida dele. A inveja mata. Sim. A inveja mata e mata de maneira cruel. E o moço morreu de maneira bem parecida com o Iago e de uma maneira bem cruel também. Eu vejo que assim, né? A pessoa, para fazer tudo o que fez com o Iago, acho que qualquer ser humano, na verdade, a pessoa ela tem que ter muita raiva dentro dela pelo outro. Ela tem que ter muito ódio. Que eu não consigo nem entender o que é o ódio, sabe? Porque quando você chega à beira de odiar uma pessoa para fazer o que fizeram com o Iago, assim, esquece, não tem nem necessidade de estar vivo também. Entendeu? Eu tenho essa percepção, porque aí a pessoa já parece que perdeu a alma dela, perdeu a essência não é de mais alma, humano. de ser humano, entendeu? Não é mais ser humano, entendeu? O ser humano já não existe, entendeu? Então, é muito triste tudo isso. Você conversou com alguém que conhecia a Luna para falar para essa pessoa também foi surpreendente? Alguém te falou, vocês conversaram, falou assim, ainda mais se você não conhecia, você perguntou, ela sempre foi assim? Era óbvio que ela era esse monstro? Você teve alguma curiosidade de conversar com alguém assim? Então, inclusive, algum dos amigos nossos em comum, entre eu e o Iago, também era amigo da Luna, né? Mas eu vou preservar a pessoa. Sim. Uma das conversas foi assim, gente, a Luna, ela veio me pedir ajuda. A Luna, eu ajudei. Ia pedir ajuda para quê? Neste momento em que ela já estava em parte de investigação pela polícia. Ela foi pedir ajuda, me dá um dinheiro aí para pagar advogado? Por esse caminho, entendeu? Então, assim, cara de pau. Sim, tipo, me ajuda. E, obviamente, a pessoa... Não vou te ajudar. Não, a pessoa... Não. Se a pessoa faz isso, pede ajuda, eu falo, não vou te ajudar. Eu não consigo. Não, é que depende. Eu sou humano, não dá. Não, é que depende. Assim, que nem, por exemplo, se é uma questão onde eu conheço e eu sei que aquela pessoa não fez nada... Alguma coisa. Mas aí que eu fiquei pensando o seguinte, eu falei assim, como que pode, né, a pessoa querer ter um advogado se ela não deve nada? Não, você precisa ter um advogado até para você provar que você não deve nada. O advogado criminalista faz parte do jogo. O que eu acho só é a cara de pau da pessoa negar, porque depois ela demora um pouquinho para confessar, né? Até quando a polícia bate lá, ela fica falando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É meu. Tá bom. O que é isso aqui, gente? Vocês têm que me falar o que está acontecendo. Nós temos um mandado de busca e prisão. E mandado de prisão. O que está acontecendo aqui? Aguarda aí, senhor. Senta aí. Você está preso. Você sabe por quê? Eu não sei por que. Nem vai ser explicado na delegacia. Você conhece a gente de onde? O senhor é de lá de São Bernardo do Campo e essa moça também. E por que você acha que a gente está aqui? É o que eu quero saber. Então, você sabe por que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente está investigando o homicídio do Iago. Exato. E por isso eu tô preso. O que eu tenho a ver com isso, gente? José Henrique. A gente vai querer saber. Isso, é meu nome. Exatamente o que a gente precisa saber. Você tem bastante coisa pra explicar pra gente. Eu não tenho nada, gente. Você vai explicar? O que tá acontecendo? Falei pra você que se a gente achasse alguma coisa, eu ia pedir sua prisão. Não então falei? Vocês vão ter que me mostrar. A gente vai mostrar. A gente primeiro mostrou pro juiz. Você pode ficar tranquilo que a gente já mostrou pro juiz e já mostrou pro promotor. Por isso que saiu as ordens. Vocês invadem minha casa assim? Com ordem judicial. Com ordem judicial, Luna. A gente pode. E aí você vê assim, até onde que a pessoa consegue dissimular, entende? Porque daí você tem que mostrar os vídeos, daí você tem que mostrar tudo. Aquele lugar para onde a Luna leva o Iago, você sabe se era um lugar habitual dele? O que ele foi fazer ali? O que aconteceu? Então, ali ele foi convidado pela própria Luna para poder fazer uma consulta, né? Da parte da Umbanda, ali, o pai de santo X, lá, o moço lá, quer falar com você. E é urgente, ele tem que falar com você.
E aí é onde o Iago vai até lá, entendeu? Então, lá, tanto que nas filmagens dá para ver que, assim, são 4 pessoas. Mas, às vezes, você vê que não tem só 4 pessoas ali. Eu não sei se eu não vi direito, porque eu vi muitas vezes. Só que como o foco é sempre ver como estava o Iago, talvez eu não tenha visto 100%. Mas, para mim, existem mais pessoas. Então, como que tá acontecendo ali um encontro religioso e dentro desse encontro as pessoas, assim, a minha curiosidade é essa, é de tentar entender como foi o modus operandi de todo o crime. O grupo. Entendeu? Então, assim, o que deram para ele beber? Isso ninguém sabe ainda. Entendeu? O que deram para ele beber? Se ele teve alguma reação, se tinha mais gente lá dentro, entendeu? Se foi realmente só 4 pessoas. Entendeu? Se tinha mais alguém, se não tinha, se foram embora depois, se foram embora antes e depois que eles fizeram, sabe? Então, assim, é muita pergunta que fica dentro da gente, que a gente prefere não saber, mas, de certa forma, saber faz com que a gente não fique ansioso. Entendeu? Você meio que encerra, você fala, infelizmente, aconteceu isso. E aí, por conta disso, agora, infelizmente, tenho que desapegar, porque eu já sei de tudo. Quando você não sabe de tudo, você acaba ficando perturbado, tentando entender o que aconteceu, se sofreu, se não sofreu, sabe? Tanto que quando eu fui assistir a reportagem, eu vi aquele vídeo dele saindo da casa dela. Na casa dela, não, da casa do... Na casa no lugar ali. Isso, do local onde ele estava. Quando eu vi ele saindo, foi outra aberração, assim, eu berrava de novo. Porque aí eu falei assim, gente... Tá carregado, né? Eu falei assim, gente, olha o que fizeram. Já lá dentro. Sim, olha o que fizeram. Sabe? Porque é uma linha tênue entre, assim, você ter aquela percepção de que a pessoa faleceu. Ah, mas ela faleceu de uma forma rápida. Não entendi. Dói menos. Ah, olha o tempo, sabe? Que ele deve ter sido torturado, o tempo, sabe? Que aconteceram atrocidades com ele. E depois teve aquele fim. Entende? Então, assim, é essa linha tênue onde a gente fica, entre tentar... aqui é doer mais, é doer menos, é doer igual, sabe? O que você fala tem muita razão, que é aquela coisa... o quanto ele serviu para o prazer do sádico. E o quanto esse sadismo foi extenso. Sim. Porque ali você percebe que tem um prazer pelo fim do outro. A gente poderia lucubrar 500 coisas. O que foi sendo falado dentro do carro para ele? O que foi sendo preparado para ele? Porque ele já estava no momento ali entregue. Ele não teria força para qualquer reação. Mas ele podia ter alguma consciência. Não quero te fazer entrar nisso, mas é o que você está trazendo. A sua ansiedade, a sua angústia é querer saber como que foi. Mas saber como foi tudo pode ser muito, muito dolorido. E, além de tudo, Beto, assim, é aquela coisa, limpar o nome do meu amigo. Sim, lógico. Entendeu? Porque meu amigo ele não era promíscuo ao ponto de... porque no começo falaram que... ela forjou tudo isso. Mas vamos lá. Mesmo que ele tivesse ido ao encontro porque ele viu no Grindr da vida, qual o problema? O que faz disso uma pessoa... também, né? Olha onde foi. Mas todo mundo é assim. Então, mas é essa questão. O errado é ter uma pessoa matando a outra. No aplicativo até, né? Então, assim, o problema é justamente esse, sabe, Beto? De você ver que... que nem, por exemplo, você abre hoje a página do Iago, tem muitas ofensas, muitas barbáries, né? E sendo que, assim, não era essa a realidade. Ele foi 100% vítima. Ele foi até o local com outra proposta, entende? Ele não foi até lá sabendo que ele ia fazer magia negra ou algum trabalho de umbanda. Não, ele foi fazer uma consulta. Na verdade, ele foi chamado com urgência porque havia um recado. Ele era dessa religião? Sim. Ele foi chamado porque tinha um recado. Nossa, se ele conseguisse fazer isso antes de segunda-feira, seria bom, viu? Que a bicha tá me perturbando pra me encontrar, pra sair pra comprar coisa. Aí tu vai começar a pagar ele. E eu falo assim, é o seu restante, né? Quando ele fazer as coisas, né? E terminar tudo, né? Aí no caso, tu vai dar entrada pra ele, certo? No caso que é eu, né? Porque ele não sabe que é você. Porque eu falei que é referente à minha casa, né? Aí vai dar pra ele a entrada, né? Aí
com 30 dias dá o outro, aí vai dando pra ele, entendeu? Só que transferência não vai cair agora. Porque Pix a conta também não faz o valor todo, então vai ter que ser transferência mesmo. Eu acho que o Pix não faz o valor todo. Mas eu posso tentar. Aí eu transfiro então. Bom dia, tudo bem? Ozu, o menino tá esperando a sua resposta, filho. E o endereço. Que é pra ver se você vai fazer, não vai. Só o rapaz é assim. Já foi conversado com ele. Já foi combinado. Já passei o endereço. O que você mandou, que é o do serviço e o da casa. Certíssimo. Agora tem que pagar ele, né? Que é pra ele já fazer as coisas, entendeu? Bicha desgraçada dos infernos. Mas deixa ela, essa bicha maldita. Oi, pai. Só dando um ok, que amanhã é ok. Tá? Já respondeu e ok. Ok, então eu vou apagar aqui nossa conversa aqui. Então, assim, por exemplo, quando o meu pai de santo fala pra mim, olha, Débora, vem aqui que eu tenho uma coisa pra te falar, ou então certo guia quer falar com você, a gente vai até o encontro, obviamente, porque ali é onde a gente confia, entendeu? E chega lá, se depara com uma situação dessa. Mas ele era o pai de santo, o Iago, então? Não. Na verdade, o Iago frequentava... Eu não sei se ele frequentava esse terreiro, mas eu sei que ele era mais adepto da Wicca, né? Então, nessa questão, foi mais uma questão de recado de guias. Foi a Luna que leva ele. A Luna que Seria o convida. Seria o pai de santo dela que falou que tinha alguma coisa. Ela que arrisca, ela que arma tudo. É que, na verdade, assim... Eu já tinha uma percepção de que a mensagem que foi enviada do celular dele às 19h50 da noite, 52 mais ou menos, 57, não era mais o Iago. E aí isso se confirmou com Essa mensagem foi mandada para quem? Essa mensagem foi uma conversa que teve entre o Iago e a Luna, no caso. Ele falando assim, ele primeiro manda um áudio, aí depois tem um kkk assim, e embaixo tem ele falando, eu tô conversando com um boy. Escrito. Estou conversando com um boy lá de Embu Guaçu. Do aplicativo X. Aí ela, tipo, muito estranho, né? Mas você conhece? Você conhece ele? Assim... Ela estava conversando com ela mesma. Sabe? Aí você vê que é muito batido. Porque, por exemplo, aí ele falou assim, eu vou chamar um Uber para ver quanto que dá até lá. Aí ela fala assim, cuidado, tá? Assim, se é a Carol, por exemplo, que convive comigo direto, ela fala para mim, perto do horário dela de entrar no trabalho, que ele entrava às 10 horas da noite em home office naquele dia, fala assim para mim, olha, eu tô indo lá pro outro lado de São Paulo encontrar uma pessoa e eu vou perguntar se mas você não vai trabalhar? Você entende? Então, assim, tá bom, então, se cuida, viu? Quando chegar, avisa. Ela já estava... O celular dele foi encontrado? Não sabemos ainda. Naquelas imagens, a gente vê ele saindo e eles levam ele para uma cachoeira, alguma coisa. Esse lugar era um lugar conhecido dele, alguma coisa, ou um lugar dele? Cachoeira não, assim, no meio do mar, para onde eles levam ali para perto? Sim. Na verdade, olha, não dá para dizer a respeito de se ele já frequentava esse lugar, mas acredito que não. Tudo era novo para ele. Sim, porque é 66 quilômetros de São Bernardo. Entendeu? Então era muito longe para ele, tipo, cruzar São Paulo para ir até lá, entendeu? E a Luna, os pais, por exemplo, sabiam que ela era a última pessoa que estava falando com ele. Sim, acho que sim, acho que eles Tanto sabiam. que ela estava sendo apontada desde o início também, que foi a última pessoa, por isso que eles vão pegando tudo. Ele era bastante místico, o Iago. Eu vi o YouTube dele, até fiquei olhando lá a caixinha de espelhos, como... Aí tinha um outro vídeo que é de você dar energia para um objeto, tirar a energia do objeto. Como você não conhecia a Luna, eu queria imaginar assim, ele que era uma pessoa tão ligada nisso, se ele alguma vez se ligou nisso com ela. Alguém contou isso para você? Então, na verdade, o que acontece? Ele foi avisado de alguma forma, entende? Através da própria espiritualidade. Como que foi isso? Não confie nessa pessoa. Quem contou isso para ele? Aí você não pode me contar. Não, é porque a gente já entra numa questão mais de fato de espiritualidade, entendeu? Então, assim, ele foi avisado, porque assim, o que as pessoas devem questionar também é isso. Mas se ele tinha essa parte mística, se ele tinha essa parte de frequentar, como que ele caiu nessa? Porque às vezes a gente cai.
Entendeu? Assim, é porque foi premeditado? Foi. Mas, de certa forma, eu tenho certeza que, para ir até lá, alguma coisa no ouvido dele ficava falando, não vai, volta para casa. Sabe? Então, ele foi avisado de forma oral, né, pelos guias dele, não vá. Não, quer dizer, não confie nessa pessoa. Entendeu? Essa pessoa não é bacana. Sim. Entendeu? Ele conhecia a Luna há muito tempo? Desde 2016. Nossa, quase 10 anos. Também. Que doido, porque a gente parece muito da Mary Munhoz, que também era 10 anos e tal. É muito doido. Essa história tem uma coisa da inveja muito forte ali. Então, bora lá de Vilos, bora falar sobre a caixinha de espelhos. A caixinha de espelhos nada mais é do que um instrumento mágico utilizado para conter e se proteger de energias que são enviadas de outras pessoas. É uma das magias aí, é um dos instrumentos mais eficazes e mais antigos que a gente tem registro nos grimórios aí da história da bruxaria. Por quê, meus amores? É um tipo de magia que você consegue fazer, você consegue ser blindado dessa energia sem atingir, né, na verdade, sem atingir negativamente outra pessoa. Na verdade, né, não bem assim, você acaba se atingindo, porque a caixinha de proteção, ela nada mais vai fazer, assim como a magia de espelhos, é o que? Quando a pessoa te mandar algum tipo de energia, seja ela boa ou ruim, isso é muito importante de dizer, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas falamos de energias negativas, de inveja e tudo mais, ela simplesmente vai bater no espelho e vai voltar para a pessoa, ou seja, é aquele tipo de feitiço, de magia que a gente faz, que não há necessidade de você fazer ali, nossa, fizeram um feitiço para mim, tá ruim, tá babado, então eu vou mandar de volta para a pessoa, ou eu vou me proteger. Até porque nós somos seres humanos, tem dia que a gente não tá no dia bom, aí você tá naquele dia mais revoltada, você acaba mandando um negócio mais pesado pra pessoa. Então aqui, meu amor, a caixinha de espelho, ela nada mais vai fazer do que ela simplesmente vai mandar de volta aquilo que foi enviado para você. O que você sonhou com o Iago? Você falou que teve um sonho. Sim, na verdade, assim, a parte da minha espiritualidade, logo quando eu soube que ele tinha desaparecido, eu fui conversar com meus guias, tudo, e eu pedi para eles me mostrarem alguma coisa, para eu entender o que estava acontecendo. E aí, em momento específico, assim, eu tive ali um lapso que a gente chama... Não é que a gente chama de visão, mas eu apelidei de visão. Tive uma visão aqui. As visões da Raven, né? E aí eu tive lá uma leve visão, assim, onde eu via ele falando muito tranquilamente com as pessoas ao redor dele. Ele falava assim, gente, não precisa disso. Não precisa disso. E eu via que ele estava triste, mas ele não tinha aquele desespero, porque ele ainda acreditava nas pessoas que estavam ao redor dele. E isso ficou muito latente na minha cabeça, o tempo todo eu pensando nisso, o tempo todo eu falando assim, gente, tem alguma coisa errada. Aí, na terça-feira, né, isso aconteceu em torno de sábado, foi no sábado, ele tinha desaparecido na segunda, no sábado eu tive essa pequena visão dele, e na terça-feira, na segunda para terça, foi quando eu sonhei com ele. Então, assim, eu sonhei... justamente no período que você falou, o período mais feliz que nós tivemos, né, no caso. A gente muito feliz, sabe? A gente dando risada, ele fazendo as palhaçadas dele. E ele não veio falar nada para mim, né? Ele simplesmente veio... Eu sinto isso, sabe? Ele veio me acolher e falar assim, calma, mana, vai ficar tudo bem. Tipo, eu tô bem, sabe? Vai daqui para frente agora, tipo... E foi muito incrível isso, porque foi logo no mesmo dia em que eu tive a notícia, sabe? No mesmo dia em que ele apareceu, entendeu? Da forma que ele apareceu, infelizmente. Você conversou com os pais do Iago? Conseguiu falar para saber como eles estão? Sim. A mãe dele é uma querida. Gosto muito da Simone. Perguntar como ela está é uma pergunta que eu tenho que fazer. Eu imagino, mas... Como que é lidar com tudo? Porque, de repente, a Luna já foi na casa dela, ela conhecia a Luna. Sim. Ela é que assim, como eu falei, o Iago ele sempre foi muito reservado para dentro da casa dele, né? Então, assim, falar que a mãe dele conviveu, viu, não posso dizer, tá? Porque... Mas uma amiga do filho fazer isso. Entendeu? Então, assim, ela tá, assim, obviamente, desolada. Ela não tem... que nem hoje mesmo, foi um dia que ela me mandou um bom dia, eu perguntei para ela se ela tinha tomado cafezinho, eu falei, você tomou café?
Aí ela falou assim, tomei. Aí ela que acabou me lembrando, né, que hoje fazia um mês. E aí, assim, eu não tenho palavras para falar nada para ela. Entendeu? Eu só posso falar para ela, olha, eu sou um pedacinho do seu filho que ficou aqui, que amava ele e que se puder cuidar de você, eu vou cuidar, sabe? É engraçado, porque você me contando do Iago, por tudo que eu já li, eu tenho certeza, e eu não conhecia ele, que se essa aluna falasse para ele, Iago, eu não tenho dinheiro, já gastei, ele ia falar, então, tá bom. Ele não parece ser aquela pessoa que ia... eu quero. Estou errado? Não. Ele tem essa sensação de que seria... Não, que ele morreu, não tem justificativa. Não tem. É porque, assim, eu acredito que, obviamente, né, o que era de direito dele, ele tinha, claro que reivindicar. Claro que sim, mas estou dizendo, se ela se ela bloqueasse ele, sumisse, ele não ia... Sim, é por isso que eu falo que a parte da maldade fala mais alto aí. Entendeu? Não é uma questão simples de, olha, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso porque é questão de vida ou morte. Não existe. É simplesmente o fato da pessoa ser ruim, entendeu? Ter ali uma certa raiva, uma certa inveja pelo outro e fazer sem nenhum... Assim, não pensar, sabe? Justamente pela questão de toda a parte espiritual dela. Entende? Porque ela vai ser cobrada espiritualmente disso. Ah, sim. Então, acho que todo mundo vai ser, acreditando ou não. Você vai ser cobrado. Entendeu? Ela vai ser cobrada aqui também, né? Porque ela vai passar um bom tempo numa cadeia. Então, homicídio não é uma coisa gostosa de carregar, não. E o tempo mínimo não é curto, não. E 10 dias numa cadeia, acho que não deve fazer bem para ninguém. Então, se ela vai pagar por um lado, vai pagar por outro. Está presa já e que fique mais o tempo necessário. Aliás, a Luna, você sabe se ela é mulher trans ou como era com o Iago, um artista drag? Acredito eu que era drag somente, porque tem tanto um perfil, né, de Facebook que é só do dono da personagem. Que tem o da personagem e tem o do próprio amigo mesmo do Iago, né? Então, são ali duas personalidades, assim, a Luna e o moço lá, que eu esqueci o nome dele, inclusive. Você sabe se a Luna tentou falar com os pais do Iago, pedir perdão, se é possível? Porque as pessoas são cara de pau, mas você acha que o Iago perdoaria ela? Pode parecer loucura, mas sim. Sim. Porque o ser humano que eu estou falando era extraordinário, sabe? Por isso que quando ele faleceu, tocou tanto. Porque não era uma pessoa qualquer, assim. Não era, que nem eu te falei, não era uma bondade, tipo, esperando alguma coisa, entendeu? Então, assim, se ela tivesse falado, Iago, pelo amor de Deus, eu não tenho. Ele ia se virar em 300 pessoas para resolver o caso sozinho. Entendeu? Não tenho dinheiro, agora a gente tem que tacar, né, ir adiante com o projeto, alguma coisa tal, ou que já fizeram, enfim, ele levaria numa boa, sabe? Porque eu convivi com o Iago. Para você ter noção, quando eu era mais nova, eu dormia na minha casa, no meu quarto, e só tinha uma cama de solteiro, não tinha cama de casal, não tinha outro colchão nem nada. Então, assim, eu dividia a mesma cama dormindo com o Iago, sabe? Então, assim, eu sei do que ele divide. Se ele tiver uma bala, ele toma metade da bala para você, entendeu? Então, assim, é isso. Esse dinheiro era do quê? Eram de shows que eles já tinham feito, é isso? Se eu não me engano, sim. Acho que era, isso, né? Shows que eles já tinham feito, aí tinha que receber o pagamento. Ele já tinha até trabalhado, né? Então tinha só que receber o pagamento e aí chegou... É isso que eu fico... É isso que eu falo. Eu falo assim, a pessoa ela tem tanta fé no próximo que eu, pelo menos, apesar de acreditar no outro, apesar de ter esperança que o mundo vá ser diferente, que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, eu mesmo pensando assim, se eu tenho dinheiro para receber é meu e é seu. Concordo. Entendeu? Na minha conta e na sua conta. Mas o Iago, ele era desprovido. Ele não tinha aquela lente que você coloca para você ter uma ótica da maldade do outro. Entende? Então, por conta disso, ele acabou passando por tudo isso, infelizmente. E você acha que a Luna quer ser perdoada? Não quero ser grossa, mas não quero saber se ela quer ser perdoada. E você quer perdoar? Você acha que você precisa perdoar? Não. Não. Você acha que não precisa perdoar ou não quer perdoar? Não, eu não preciso. Não quero. Não é que eu não quero perdoá-la. Entende? O perdão é uma palavra muito forte. Sim.
Entendeu? É que eu tenho que fazer a pergunta. E eu entendo quem fala que não perdoa. Eu sou do tipo de pessoa que vai ser muito difícil. Então, pra mim não faz sentido perdoar isso. Não fico lembrando o dia inteiro, mas também não tô a fim de perdoar nada. Então, exato. Então, tipo assim, não merece perdão. Se, por exemplo, eu até comentei lá no Facebook dela, se você sair, eu vou continuar falando pra todo mundo quem você é. Ninguém vai esquecer a sua cara. Independente do tempo que você pagar lá dentro. Ninguém vai esquecer o que você fez, porque eu não vou deixar aquelas, né? Parece os Júlios. Não, eu entendo. É porque, assim, é difícil, porque depois que paga a conta para a sociedade, o morto está morto e a pessoa tem direito a uma nova vida. Mas é muito triste você ver a pessoa que foi embora sem essa chance, né? De uma nova vida. Sim, não pode... Ela não tem opção, né? Infelizmente. A pessoa não tem opção. A opção. mãe do Iago vai ter que visitar o filho toda vez no cemitério. Ela vai poder sair no Dia das Mães para ver a mãe dela. Se mãe tiver, né? Não sabemos. Você fala muito de espiritualidade, fala do Iago espiritualizado também. Você acha que um dia vocês se encontram? Se vocês se encontrarem, o que vocês vão conversar? O que você vai falar para ele? Ai, você pegou pesado. Eu espero só que ele saiba o quanto que eu gostava dele. O quanto que ele significou pra mim, sabe? E que pode parecer loucura, mas eu tô ansiosa pra ver ele de novo. E pra pedir desculpas de não ter feito nada. Pra impedir tudo isso, sabe? De ter estado presente, porque eu fico muito com isso dentro de mim, sabe, Beto? De pensar que se eu tivesse presente na vida dele, será que eu não teria sacado? Será que eu não teria, sentido alguma coisa? Será que talvez aquela segunda-feira, como eu estava de férias, a gente não teria ido para outro lugar? Ele não teria ido para lá. Sabe? Então, é muito difícil. E, assim, eu espero muito encontrar ele, mesmo que seja nos meus sonhos, sabe? Mas existe uma coisa assim que eu preciso deixar ele em paz um pouco, né? Para ele poder seguir adiante, né? Para ele ir para o lado bom. Não ficar aqui na Terra, sabe? Então, eu preciso deixar ele em paz um pouquinho, né? E pensar, quando ele puder vir, pode vir. Você está aqui esperando. Toma uma cerveja. Meu amor, não existe vida paralela. Não tem como você se matar dessa maneira. Essa culpa você tem que largar. Você não tem nem do que se perdoar. Porque não é assim, a vida não foi assim que aconteceu. Então não adianta você tentar voltar para aquela segunda-feira e nem se pôr como se você tivesse qualquer responsabilidade. Eu falo isso para muitas das pessoas que eu entrevisto, porque eu percebo que é um caminhão que vocês carregam nessa hora. Mas você não tem culpa de nada e não tem o que fazer. A realidade foi aquela. Você agora aqui, falando do Iago, para que a imagem dele não seja maculada junto com toda essa corja que viveu ao lado dele, você já está fazendo tudo que você pode. Sim. Se perdoe, não sei do que, mas se perdoe. Porque esse tempo não volta, não tem o que fazer. Aí é enlouquecedor. Sim. É aquela sensação, né, do que eu poderia ter feito, só que aí eu já entro, né, numa autoanálise, assim, é aquela questão dos pensamentos que vão te invalidar, que vai te levar para o caminho ruim, e você tem que confrontar eles, né, é o que eu tento fazer todos os dias, entendeu? Porque não é fácil. Então vem aquele pensamento, e se não? Qual é a realidade? Então, não tem como você querer criar um paralelo aqui, uma outra dimensão. Porque se ela existir, a gente não está lá. Então não tem como nem querer sentir o que a gente está sentindo. Pode até ser pior. Você não sabe... Aqui a gente pode ir por vários caminhos. Se você tivesse aparecido naquela segunda-feira, com o ódio que essa menina tem, podia levar tudo junto? Podia. O que eu conversei muito sobre isso com o meu terapeuta. Ela estava decidida e seria aquele dia. Seria naquele dia. Tanto que ela quis fazer antes, né? Ela tinha decidido. Seria com ele, com você, só ela ia ter. O fim dele tinha chegado. Você junto, poderia ter ido junto. O que eu falo, exatamente isso. Eu conversei muito isso com o meu terapeuta.
Eu falei assim, Rodney, tem coisas às vezes, da vida que a gente não entende. Mas, como eu e Iago, a gente era muito próximo. Então, assim, se eu fosse respirar ali na Liberdade, ele ia junto comigo. Se eu fosse na 25 de março, ele ia junto comigo. Se ele fosse fazer um show, eu estava com ele. Então, assim, eu sempre falo que um cheirava o rabo do outro. E aí, se fosse... Nesse caso, se ele, por exemplo, agora que eu também sou da Umbanda, ele tivesse falado, eu vou ali na casa receber um recado, tal, conversar, você não quer ir? Você teria ido. Eu teria ido. E vou te falar, se ela fez o que fez com quem ela convivia... Imagina comigo, né? Não teria sentimento algum. Débora, minha querida, você tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o Iago, do Iago ou para o Iago? Talvez para o Iago não, porque ele já sabe tudo que eu tenho para falar para ele. Mas para a família do Iago, né? O tio do Iago, um ser humano maravilhoso, que foi ele quem ficou dando suporte, né, para nós amigos, para a mãe do Iago, um doce de pessoa, que eu já falei para ela que se ela quiser eu virar o filho postiça dela, já que o Iago era irmão, então. Para o pai do Iago também, muito sério, mas assim, você vê que é uma pessoa boa e bacana também. Eu espero que, pelo menos com esse pouco que eu falei do filho deles, eles continuem a sentir muito orgulho de quem o Iago foi, da história que o Iago deixou aqui na Terra com a gente, dos passos que ele trilhou, né, durante esses 29 anos de vida dele, levando para a periferia a cultura, que era esse o nosso projeto principal na época em que nós trabalhávamos, né? Nós fizemos, a gente levava musical, cover, entendeu? Então a gente se montava lá, era bem assim, bem sem estrutura, mas era o que a gente tentava fazer para levar, para mostrar para as pessoas da comunidade que elas também podem ter acesso, sabe, de alguma forma. Então, o Iago sempre teve essa premissa dele, de vamos levar, vamos mostrar, vamos fazer, vamos acontecer, e ele amava isso. Entendeu? Então, eu tenho muito orgulho de quem ele foi. E é por isso que eu estou aqui hoje, sabe? Para relembrar quem ele foi, para que as pessoas tomem muito cuidado também com amigos, porque a gente não tem amigo. Amigo é pai e mãe. Eu discordo de você. Em partes, né? Em partes. Pai e mãe. Pai e mãe muito. Meu paizinho, infelizmente, meu pai me deixou há quase 20 anos já, 18 anos. Partiu cedo, morro de saudade dele, mas converso com ele todo dia. Todo dia estou conversando com ele. A minha mãe é uma das minhas maiores amigas da vida. Mas eu acho que bons amigos a gente tem. O que a gente não pode eu brinco que a ficha de inscrição para amizade está sempre aberta. Mas ela não pode ser já se inscreveu, bateu, já é minha amiga. Não, se inscreve, checa umas referências, dá um tempinho, põe um pouquinho ali, dá um tempo para ver. É muito bom ter bons amigos, mas é terrível você ser traído por amigos. Isso eu já fui muito, mas assim, terrível. Mas é que entra uma questão, né? Que nem, por exemplo, a própria Luna. Quantos anos era amiga do Iago? Não é nada. Entendeu? A Luna não é amiga de nada. A Luna é uma psicopata. Quantos anos? Eu falando que é uma psicopata, nem sei se ela aquilo não é amigo. E não vai ser de ninguém. Sim. Porque o que ela só quer? É o dinheiro, é isso. Aí não é o Iago, é ela o problema. O problema não é você querer um amigo. Ela não será amiga de ninguém. Sim. É dela. Essas pessoas, elas carregam a espada do mal interna. Então, não tem o que fazer. Mas dá para ter alguns bons amigos. Sim. Aí eu vou ser daqui, deste lado aqui, eu vou falar, confie sim nos seus, nos que valem a pena, confie. Permita-se também ter bons amigos. Débora, foi um prazer falar com você. O canal está aberto para quando você quiser conversar mais sobre o Iago, que ainda teremos novidades, ainda tem um quarto elemento a ser preso. Sim. E espero que prendam logo, para que toda a justiça a ele seja feita. Fica o convite, se os pais do Iago quiserem falar aqui para o canal. Qual que eu vou? Vou para lá. Vou para aquela lá. Vai para geral. Aí, fica o convite para os pais do Iago, se eles quiserem falar, é só a gente marcar. Vai ser... O canal está aberto aqui também para conversar. E também, sempre digo que as pessoas citadas quiserem, têm o direito a poder se manifestar também, inclusive aos advogados de Luna e Companhia Nada Bela Limitada.
Muito obrigado, fique em paz. Obrigada, Beto. Verdade, obrigada mesmo por todo o suporte que você me deu desde o começo. De verdade. Eu de verdade. Tentei ser o mais... é tão complicado isso, meu Deus. Não, assim, só para encerrar, um agradecimento para você também, tá? Que naquele momento em que ninguém quis falar do Iago na televisão e também não podia, né, por algumas questões, você colocou a foto dele aqui no seu canal, você me ouviu, você, sabe, o tempo todo esteve ali. No Twitter, no Instagram. No Twitter, Instagram. Em todo lugar. Acho que também não aguentava mais ver a cara do Iago. Eu falo assim, o Iago... Imagina, eu tava torcendo para encontrar ele vivo. Sim. Então, nesse caso, assim, eu não tenho palavras para descrever o meu carinho, assim. Virei fã número 1. Obrigado, te agradeço muito, de verdade. Um beijo grande, muito obrigado. E continue sua arte pelo Iago. Sim, aquelas vou divulgar o evento. Divulga, pode divulgar qual que é. Em julho, 2 de julho de 2023. 2 de julho de 2023, você pode estar assistindo isso em 2080, não haverá neste julho de 80. Sim, 2 de julho de 2023, nós vamos ter um evento na Fábrica de Cultura do Belém, a partir do meio-dia, que nós vamos juntar todos os covers que trabalhavam na época, inclusive eu, e vamos fazer uma homenagem para o Iago com tudo que ele tem direito. Me mande vídeos, fotos que eu ponho no Instagram também. Sim. Quando for ter, me avisa, manda um card que eu divulgo nas minhas redes sociais também, para as pessoas verem. Então tá bom, merece, Beto. O Iago merece. E você aí, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais, se você descobrir quem é a amiga do Iago. E também seja membro. Se puder, se não puder, tá tudo certo, desde que você tenha chegado até aqui. Chegando até aqui, vamos deixar aí um abraço para o Iago. Agradecer pelo curto tempo, mas pela sua história, que deixou um legado dele. Tem aí os seus vídeos, seus amigos, tudo mais. Iago, muito obrigado. E até a próxima. Se você vir qualquer uma dessas crianças ou adultos desaparecidos, entre em contato com a polícia. Este é um serviço de utilidade pública que o canal apoia. Divulgue você também os rostos que precisam ser encontrados.